Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um pré-prova aqui do meu certificado. Hoje, excepcionalmente, é gravado, não é ao vivo, porque nesse instante, às 19 horas, eu tô ao vivo lá no nosso canal do Instagram, ensinando para vocês sobre a área bancária cada vez mais. A aula é ao vivo lá no Instagram, então quando você sair daqui desse pré-prova, que já é gravado, ou você dá um pulinho lá no Instagram direto para que você assista essa aula, tá? Ainda mais que é uma aula de aquecimento do nosso evento, o Profissão Bancário Já, que vai ser no dia 14 e dia 15 de agosto, às 19 horas, evento 100% gratuito. Conheça o caminho mais rápido para ser contratado pelo banco, ganhando um salário de R$ 4.000 por mês, mesmo começando do zero. Descubra em 2 aulas inéditas como conseguir um emprego que te dá estabilidade financeira e um plano de carreira para que você venha a ser bem remunerado já nos cargos iniciais. Então, você precisa se inscrever para esse evento, dia 14, dia 15 de agosto. O link vai ficar aqui embaixo nas descrições aqui do YouTube, ok? Então, você que ainda não tirou a certificação financeira, está conhecendo ainda mais aí sobre o mundo das certificações, você está convidado a estar conosco nesse evento, dia 14, dia 15 de agosto, às 19 horas aqui no canal do YouTube. Beleza? Para se inscrever, link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Então, a aula de hoje, CPA 10 e CPA 20, rapidinho, tá? Para dar tempo de você ir lá assistir a nossa aula, que está sendo ao vivo no Instagram. Vou fazer a revisão aqui para que você aprenda algumas questões, esteja mais familiarizado com algumas questões que podem cair na tua prova de CPA 10 e CPA 20. Beleza? Vamos juntos? Então, bora lá. Questão que sempre cai. As instituições participantes estão dispensadas de observar o artigo disposto no Código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento das distribuições de produtos de investimento para. O que acontece? O Código de Distribuição, ele é um conjunto de regras que precisam ser seguidas pelas instituições financeiras que são participantes, que aderem às regras da ANBIMA, tá? As melhores práticas que a ANBIMA determina. Então, as instituições participantes precisam seguir esses códigos, beleza? Então, perfeito. E também, quem quiser, de uma forma não obrigatória, né? Quem quiser seguir os códigos da ANBIMA, também, beleza, pode seguir. Mas se tá seguindo os códigos, precisa obrigatoriamente ficar de olho no que está estipulado lá no Código de Distribuição, entre outros códigos também que a ANBIMA tem, ok? Bora lá. Letra A. O que está dispensado? Quem não precisa olhar, acessar, está dispensado de observar determinadas questões aqui no Código de Distribuição. Quem são? Pessoa física do segmento private, tá? Existe uma regra aqui sobre o segmento private que houve uma alteração mais ou menos recente, porém, não é sobre isso. Então, sim, pessoas do segmento private precisam observar o Código de Distribuição de Produtos de Investimento para a distribuição de produtos de investimento. Letra A, tá errado. Letra B, pessoa jurídica do segmento classificado como middle e corporate. Middle, corporate, sim, é o segmento daquela galera que tem mais grana, aquela galera que passa do alta renda, é uma galera ali mais diferenciada. Então, sim, essa galera aqui, ó, as instituições participantes estão dispensadas de observar os artigos do Código de Distribuição para esse segmento middle e corporate, mas não só para eles, também para União, Estado também e municípios também estão dispensados. Então, middle, corporate, União, Estado e município também estão dispensados. Correta? Letra B. Beleza. E agora a letra C. Pessoa física classificada como investidores qualificados. Não. Sobre investidores qualificados, precisa sim observar. Investidores qualificados é um outro fator, é aquela galera que tem 1 milhão, atesta por escrito e também, além de ter 1 milhão, precisa atestar por escrito e precisa ser uma grana investida em valores mobiliários. Letra D, pessoa jurídica do segmento de seguros. Nada a ver. Segmento de seguros também precisa, ok? Então, perfeito, estão errados. Letra B, corretíssimo. Seguindo para a próxima questão. Da avaliação de efetividade. Você se lembra da avaliação de efetividade?
que tá lá dentro da nossa avaliação interna de risco, que faz parte, é toda a avaliação interna de risco que faz parte da abordagem interna, que é uma abordagem para que o cliente, não só para proteger o cliente, mas para que venha a ser feito toda uma avaliação de cada conta, de cada perfil, de cada produto, isso conforme o seu grau de risco, o seu grau de dificuldade. Então, a conta de uma pessoa que recebe benefício INSS, ela é avaliada conforme o seu grau de risco para uma pessoa que recebe pagamento INSS. Diferente de um grande investidor, ou de um grande empresário, ou de uma empresa que movimenta muito dinheiro, que adquire muitos produtos de investimento, que adquire muitos produtos e serviços das instituições financeiras, que tem grandes movimentações. Você concorda comigo que esse tipo de empresa, ela precisa de uma avaliação, uma abordagem mais minuciosa, um processo mais detalhado? Certo? Para que isso venha cada vez mais mitigar a lavagem de dinheiro. Perfeito. Avaliação de efetividade. Assinale a alternativa incorreta. Ah, fica ligado nisso. Ó, pegadinha. Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas caem num incorreto, num apenas, exceto, muito. Então, a pessoa ela pode ser reprovada por falta de atenção. E isso, infelizmente, acontece muito. Já tô te dando bizu. Muita, extrema atenção quando você estiver fazendo a sua prova. Beleza. O que tá incorreto aqui? Bora lá. Letra A. As regras para a elaboração do relatório constam na circular 3978 de 2020? Sim. Constam nessa circular. Caramba, Letícia, putz, eu preciso saber a circular. Assim, a maioria você nem precisa decorar, nem precisa saber. Aqui é uma exceção, tá te perguntando, mas ele poderia te fazer outro tipo de pergunta. Essa opção está correta, sendo que, pro que a gente precisa, a gente não marca ela, ok? Perfeito. Letra B. Deve ser elaborada a cada 6 meses. Até o último dia útil do mês de maio e do mês de novembro. Cara, peraí. Tem alguma coisa que fala sobre o mês de maio e o mês de novembro, não é? O que será, hein? O que será? O mês de maio e o mês de novembro te lembra o quê? O Come Cotas. Isso! Tem assunto referente a mês de maio e mês de novembro, mas não dentro da abordagem baseada em risco, muito menos sobre a avaliação de efetividade. Mês de maio e mês de novembro, no último dia útil do mês de maio e do mês de novembro, é quando é descontado o Come Cotas. O que é o Come Cotas? É a antecipação do imposto de renda dos fundos de investimento de curto prazo e de longo prazo. Então, tem um assunto sobre isso. Entretanto, não tem nada a ver com avaliação de efetividade. Então, essa opção tá errada. Porém, é o que a gente precisa, porque aqui ele quer a incorreta. Então, essa tá certa. Porque a gente precisa. Entretanto, vamos ver as outras. Deve ser elaborado anualmente com data base dia 31 de dezembro. Verdade. A avaliação de efetividade, ela necessariamente precisa ser elaborada anualmente, conforme o ano. Um exemplo, 2023 vai ser elaborado de 2023 com data base dia 31 de dezembro. Perfeito. Tá certinho, mas porque a gente precisa, a gente não marca ela. Letra D. Deve ser encaminhado para ciência até dia 31 de março do ano seguinte ao da data base. Então, lembra que eu te dei o exemplo de 2023? Vai ser elaborado todo o ano de 2023, data base dia 31 de dezembro. Entretanto, ele deve ser encaminhado para a ciência até dia 31 de março, tá? Então tem esses 3 meses aí, do ano seguinte ao da data base. Então, no nosso exemplo, 31 de março de 2024. Tá corretíssimo? Perfeito. A avaliação de efetividade ou análise de efetividade também tá corretíssimo, mas porque a gente precisa, a gente não marca ela. Então, a opção incorreta é a letra B. Perfeito? Excelente? Seguimos aqui, bora lá. É responsável pelo recolhimento de imposto de renda. Esse é o 11º. 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 11º
O responsável é incidente sobre os rendimentos auferidos na compra e venda de ações na B3. Então, bora lá. Quem será que tem que recolher o imposto de renda nas compras das ações feitas na bolsa, na B3? Quem será? É você? É a corretora? É o fundo? Quem é que faz isso? É a instituição que intermediou a operação? É o banco? É a Câmara de Ações? Quem faz esse recolhimento via DARF é o próprio investidor. O próprio investidor faz o recolhimento via DARF de tudo que ele tem durante o mês para poder verificar o quanto de fato ele ganhou, o que ele perdeu, como é que foi, na verdade, o que ele ganhou, né? Para que ele venha fazer o ajuste via DARF, tá? Sempre o próprio investidor que vai oferir as suas compras e as suas vendas dentro da Bolsa de Valores. É a Câmara de Ações? Não. A corretora que intermediou a venda? Também não. A instituição que intermediou? Também não. Tá erradíssimo, tá? Sempre é o investidor. É importante que você lembre disso para a sua prova, porque é uma questão que cai na CPA 10 e também cai na CPA 20. Na CPA 20 cai um pouco mais elaborado, tá? Mas dessa forminha assim, bem básica, tende a cair mais na CPA 10. Beleza. Seguindo bem rapidinho, porque a gente tem aula ao vivo agora lá no Instagram. Código ANBIMA, mais uma vez, por que, Letícia? Gente, Código ANBIMA cai pelo menos 3 questões na CPA 20, tá? CPA 10 ali, 10, uma questãozinha e tal. Mas, gente, sempre cai. É um fato que vai cair uma questãozinha dessa. E essa aqui, então, teve uma recente atualização de valores, então tá mais na moda, tá caindo mais. O que acontece? O Código ANBIMA de Regulação de Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimento. Mas caramba, Letícia, peraí. O que é a distribuição de produtos de investimento? Cara, vender produtos de investimento é isso. Você, futuro bancário, é um distribuidor de produtos de investimentos. Prazer, você. Eu apresentei você para o você do futuro. Você é um distribuidor de produtos de investimento. É isso, meu amigo. Nada mais é do que você vender para os seus clientes produtos e serviços bancários, tá? Então, esse código, ele existe para que exista uma equidade, para que exista uma ética, regras, padrões dentro da compra, da venda, no caso, da distribuição de produtos e serviços bancários, para que uma instituição financeira A, ela fale da mesma forma que uma instituição financeira B, para que as taxas não sejam muito discrepantes, para que não exista uma concorrência desleal, para que o cliente ele venha entender a distribuição, mesmo que a pessoa seja 100% leiga, ela precisa entender tudo que está sendo comercializado para a instituição financeira. Se a instituição financeira está comercializando um CDB no Instagram, lá no Jornal Nacional com William Bonner, falando lá de um CDB, ou no comercial lá da Globo, ou de qualquer que seja, tem que estar especificado para qual público é, se é private, se é varejo, qual o segmento, qual é a taxa, se tem recolhimento de imposto de renda, se não tem. Então tem que estar tudo muito bonitinho, muito bem explicado, para que até a pessoa mais leiga possível venha a entender, tá? Então o Código de Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimento fala sobre a distribuição de produtos de investimento, diferente do Código de Certificação Continuada, que é um código que fala sobre certificações, quem tem que ter a certificação, qual o número de profissionais que precisam ter a certificação, por que ela é importante, o que é o selo ANBIMA, o que são as certificações financeiras, entendeu? Cada um no seu quadrado. Beleza. Letra A, 3 milhões individualmente apenas. Letra B, 3 milhões individualmente ou coletivamente. Letra C, 5 milhões individualmente ou coletivamente. Letra D, 10 milhões individualmente apenas. Beleza. Objetiva que o serviço private poderá compreender investidores que tenham capacidade financeira de 3 milhões individualmente ou coletivamente? Não. Isso era antes, tá? Agora o correto, o atualizado, 2024, 5 milhões individualmente ou coletivamente. 10 milhões individualmente também não é, ok? É importante que você esteja por dentro dessa atualização
para que você não caia em pegadinhas, em conteúdo desatualizado que tenha balde aí na internet, em vários cursos, infelizmente, conteúdos desatualizados, mas aqui com o meu certificado você tá por dentro de tudo que você precisa para que você esteja mais pronto ainda para a tua prova. Então é 5 milhões individualmente ou coletivamente. Beleza? Entendido isso? Não caia na pegadinha, não dê esse mole. Próxima questão. As ações preferenciais no Brasil têm como característica, tá? Ações preferenciais ou ordinárias, você já deve estar por dentro dessa pequena diferenciação aí. Mas, dentro do Brasil, qual é a característica? Essa questãozinha, questão CPA 10 e CPA 20, mas esse assunto costuma cair mais na CPA 20, tá? Bora lá. Ter direito a voto nas assembleias e ter garantido dividendos mínimos obrigatórios. Vamos lá. Ter direito a voto nas assembleias já tá errado aí, porque ela não tem direito a voto às preferenciais, tá? Tem até uma observação quanto a isso, entretanto, as preferenciais elas têm preferência no recebimento de dividendos. Mas dividendos mínimos obrigatórios, isso é um termo para um outro tipo de dividendos. O que acontece? Os dividendos mínimos, na verdade, não são obrigatórios. Dividendos mínimos, que é um termo, eles não são obrigatórios. É diferente. Os dividendos mínimos são diferentes dos dividendos obrigatórios, que as empresas precisam partilhar com os seus acionistas. Tá? Sendo que o termo dividendos mínimos, eles não são obrigatórios, mas sim eletivos. Dividendos mínimos não são obrigatórios, mas sim eletivos. Você anotou isso? Anotou, né? Espero que tenha anotado. Nas regras da empresa, pode ser que esteja constando a informação de que os acionistas preferenciais tenham direito a esses dividendos mínimos, tá? Mas eles não são obrigatórios. Pode haver ali nos termos da empresa, ok? Diferente dos dividendos que já são partilhados entre os acionistas, que já é descrito na distribuição ali para os seus acionistas. Esse sim é obrigatório. Pois bem, existe os chamados dividendos mínimos, mas eles não são obrigatórios. Você pegou? Tá? Perfeito. Então, não se esqueça disso. Opção certa? A opção letra A, ela está errada, tá? Letra B. Não tem direito a voto em assembleia da empresa. Beleza, até aqui estaria certo. E tem garantido dividendos mínimos obrigatórios? Ó, que eu já falei pra você. Os dividendos mínimos, eles não são obrigatórios, mas sim eletivos, tá? E não... preferencial tem direito. Não, é eletivo, tá? É eletivo. Pode haver lá na ata, tudo bonitinho, que existe os dividendos mínimos para os acionistas preferenciais, entretanto, não é obrigatório. Letra C. Tem direito a voto nas assembleias, a gente já sabe que não, tá errado, tá? Que os acionistas que têm ações ordinárias, que sim tem direito a voto, e tem preferência na distribuição de dividendos. Aqui sim, tem preferência na distribuição de dividendos, mas a primeira parte está errada. Então, letra C tá errado. A gente não pode ver só o que tá metade certo, tem que ser tudo certo, tá? Não tem direito a voto, a voto em assembleia da empresa e tem preferência na distribuição de dividendos. Letra D, perfeitamente certo. Então, é isso. Corretíssimo, letra D. Agora, mais uma questãozinha, continuando. Perfeito. A diferença entre covariância e correlação. Bora lá. Qual é a diferença? Essa questão, ela não cai na CPA 10, porque covariância e correlação cai na CPA 20 e na CE, ok? Porém, na CE tem cálculo. A diferença entre covariância e correlação. As duas, gente, essas duas medidas, elas tendem a apontar se as duas variações, se os dois elementos que estão sendo avaliados ou os conjuntos de elementos que estão sendo avaliados, eles dois apontam para qual direção? Para onde eles vão? Se eles têm relações, se eles vão na mesma direção, se eles vão em direções opostas, ou se vai na mesma direção, vai um numa direção e o outro fica aqui, paralelo, assim, neutro, nem se movimenta.
Quando os dois vão na mesma direção, positivo. Quando vão em direções opostas, negativo. Quando vão um vai numa direção e o outro independente, neutro, nulo. Tô nem aí pra você. Mas qual é a diferença entre eles? O que acontece, a covariância, ela indica a direção, mas ela não indica a força. Por quê? A correlação, ela tem força, ela indica potência. Para onde vai? Por quê? A covariância, ela não tem padrão. A correlação, ela tem padrão. Ela vai de -1 a +1. Ela existe um padrão. Então, a covariância é mais utilizada do que a correlação. A covariância, ela é menos utilizada do que a correlação. A covariância, ela meio que caiu em desuso, porque ela não indica força, ela não tem um padrão, diferente da correlação. A correlação tem um padrão, ela é mais efetiva na sua base, nos seus dados, nas suas informações. Então, além de indicar a direção, ela indica também a força, beleza? Letra A. A primeira aponta se o ativo segue a mesma direção ou não, enquanto a segunda mostra a influência da variação de um ativo. Errado. Letra A tá errada. Letra B. A primeira aponta se os ativos seguem a mesma direção ou não. Perfeito. Enquanto a segunda mostra a força em que os ativos se movimentam. Fica entre 0,80, fica neutro, nulo, positivo, +1, -1, para onde vai? Perfeito. Letra C. A primeira aponta a força em que os ativos se movimentam, enquanto a segunda mostra apenas se os ativos seguem a mesma direção ou não. Errado, já vimos que é o contrário. Letra D. A primeira mostra o quanto que as variações de um ativo influenciam a variação do outro, enquanto a segunda mostra a força em que os ativos se movimentam. A primeira mostra o quanto que é a variação. Então, eles mostram a variação, mas não mostram a força. Entende? Eles mostram, na verdade, a direção, mas não mostram a força. Letra D também tá errada. Opção certa, letra B. Perfeitamente. Gente, foi bem rápido. Por quê? Porque estamos ao vivo lá no nosso Instagram para te ensinar o que você precisa saber mais sobre as instituições financeiras e certificações financeiras em si. Isso porque no dia 14 e dia 15 de agosto é o nosso evento Profissão Bancário Já, que você precisa estar com a gente nesse evento. O link tá aqui embaixo de inscrição, entra também no grupo VIP para que você esteja por dentro de tudo que vai acontecer nesse evento, que vai colocar você mais bem preparado para o seu processo seletivo e sua contratação ainda em 2024. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau!